Bem-vindos à aula teórica da semana 8, nosso curso de instrumentação do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nesta videoaula falaremos sobre mais alguns tipos de sensores, começando aqui pelos sensores de deslocamento. Tá? Sensores de deslocamento pode ser do tipo mecânico ou eletrônico, né? Digamos, por exemplo, eu posso saber a distância que essa bolinha está aqui deste sensor, pegando uma régua. Então, põe uma régua aqui, 20 centímetros, pronto, sei essa distância. Sei o quanto a bolinha se deslocou em relação aqui a esse sensor. Porém, o nosso foco aqui são sensores eletrônicos, né? Então, eu vou estar usando aqui, por exemplo, um sensor óptico ou um sensor ultrassônico para poder medir qual que é essa distância. E eletronicamente vou estar enviando essa informação aqui para um conversor analógico digital e passando isso para a tela do nosso computador, de maneira aí a automatizar as nossas leituras, né, e ter mais precisão aí em aquisições que requerem elevada precisão, ok? O primeiro tipo de sensor que a gente vai ver aqui são sensores do tipo resistivos ou potenciométricos. A gente já aprendeu o que é um potenciômetro, né? Se vocês tiverem dúvida, eu aconselho vocês a voltarem aí na aula de circuito de ganho, onde a gente falou um pouquinho sobre os potenciômetros. Mas se vocês se recordam, a resistência entre o pino 1 e o 3 era sempre a resistência total, nesse caso aqui 10K. Então, se eu medisse a resistência entre esse pino e esse, dava sempre 10K. E a resistência entre 1 e 2 era o complemento da resistência entre 2 e 3. Ou seja, se aqui tivesse 1K, aqui teria 9. Se aqui fosse 2, aqui seria 8 e assim por diante. E essa resistência a gente varia à medida que a gente gira aqui o nosso potenciômetro. Girando tudo para um lado, fica 0 aqui e 10 aqui. Girando tudo para o outro, vai ficar 10 aqui e 0 aqui. Certo? Então, é assim que funciona o potenciômetro. Porém, um potenciômetro, ele, ao invés de ser rotativo, né, ao invés de eu ter que girar, ele também pode ser linear, que é o caso desse potenciômetro aqui. Então, à medida que a haste desloca, o valor da resistência varia. Então, aqui eu também tenho 3 pinos, né? Aqui eu tenho 3 fios, no caso, que é o 1 e o 3, como eu tinha aqui. E o 2, que é um pino que vai está medindo aqui uma resistência variável, assim como estava medindo aqui, entre 1 e 2, variava e era o complemento entre 2 e 3, aqui é a mesma coisa. Tá? A única diferença é que ao invés de girar, eu tenho aqui uma haste que está transladando, ou seja, linear. Tá? Então, como que a gente pode medir deslocamento com um potenciômetro? Basta a gente acoplar então essa haste no sistema que está aí transladando. Tá? Temos aqui a limitação, que é o tamanho da haste aqui. Então, eu não posso medir deslocamentos maiores do que o próprio tamanho da haste. Né? E temos a limitação também que a haste precisa estar acoplada aí ao objeto que a gente queira medir o quanto que ele deslocou. Então, tem bastante aplicação industrial que isso é viável e se torna interessante utilizar sensores como esse devido ao baixo custo, né, aí, e precisões até razoavelmente interessantes aí para a gente. Então, basta eu conectar a haste ao objeto que está deslocando, e consequentemente a haste também vai deslocar, a haste vai deslocar, vai variar a resistência, e variando a resistência a gente vai saber aí quanto que variou de tensão. Tá? Lembrando que a gente não mede variação de resistência, a gente mede variação de corrente ou de tensão elétrica. Nesse caso, mesma coisa, eu ligo aqui numa fonte, no nosso potenciômetro. Tá? Então, posso pegar aqui a DDP sobre os pinos 2 e 3 ou sobre os pinos 1 e 2, que eu vou estar tendo aí uma DDP que varia à medida que a resistência varia. Ou também posso estar medindo aí a corrente, que também está passando sobre 1 e 2 ou 2 e 3, de maneira que, à medida que a resistência varia, eu tenho aqui, então, a grandeza elétrica variando, né, pela lei de Ohm aí, o igual a R vezes I.
Então, medindo a tensão ou a corrente elétrica, eu tenho uma variação da haste, de deslocamento da haste, uma variação da resistência do potenciômetro e uma medição aí da variação da tensão e da corrente elétrica, que é o que eu estou medindo, que eu estou digitalizando, estou enviando para a tela do nosso computador. E aí lá a gente vai ter uma tensão variando ao longo do tempo e depois, quando eu calibro o sensor, eu passo da grandeza elétrica, tensão ou corrente, para a grandeza que eu quero medir, que nesse caso aqui é deslocamento, em metros, centímetros, enfim. Então, calibramos também o nosso sensor para poder ter essa relação aí. Como que a gente pode calibrar um sensor como esse? Pelo método direto ou indireto, como a gente viu na aula passada, né? Então, eu posso deslocar aqui de um deslocamento conhecido, medir o valor da tensão elétrica correspondente, né? Para cada deslocamento uma tensão elétrica, depois traça a reta de calibração e obtém aí o coeficiente linear e angular da reta de calibração. Então, tudo aquilo que a gente viu na aula passada também se aplica aqui. A única diferença é o princípio de funcionamento, né, que é potenciométrico. Então, tem uma haste que varia e, consequentemente, provoca aí a variação da grandeza elétrica. Ok? É assim que funciona um sensor de deslocamento potenciométrico. Um outro tipo de sensor de deslocamento, bastante utilizado aí no ambiente industrial, são sensores indutivos, né? O mais comum deles aí é o chamado LVDT, né? Que a sigla significa aí em português, né? Transformador Diferencial Linear Variável. Tá? Então, são sensores que possuem uma haste também, à medida que a haste desloca, assim como o potenciométrico, a gente vai ter uma variação da tensão de saída. Nesse caso, a única diferença é o princípio de funcionamento. Aqui não é um potenciômetro, aqui não é uma resistência que vai variar à medida que a haste desloca. E sim, o princípio aqui nesse caso é o princípio da indutância, né? Então, para essa medição, uma corrente alternada é aplicada na bobina aqui primária, que é a bobina A. Então, ligo uma fonte aqui nessa bobina, tá? Que vai estar gerando aqui, vai estar passando uma corrente elétrica, né? Que vai estar induzindo aqui uma outra corrente elétrica nas bobinas secundárias, né? Que é o princípio da indutância. Então, a partir do momento que eu aplico essa corrente alternada na bobina primária, eu induzo aqui, né? Faço que uma tensão seja induzida na bobina secundária. No caso, eu tenho duas bobinas secundárias do lado daqui e a haste que está deslocando aqui. E à medida que a haste desloca, a corrente, a tensão induzida aqui nas bobinas secundárias vai variar, certo? Então, a frequência da corrente alternada, utilizada aqui na bobina primária, geralmente é entre 1 e 10 kHz. Lembrando que precisa ser uma corrente alternada, né? Para poder induzir a tensão aqui nas bobinas secundárias. Então, já que a tensão é alternada, e o que eu vou medir depois no meu conversor analógico digital é um sinal de tensão elétrica DC, né? Então, preciso também de um circuito retificador, que é um circuito que vai converter na saída aqui, ó, em B, a tensão alternada para tensão contínua. Tá? Então, faz um papel aqui como se fosse da fonte que a gente aprendeu lá na aula de fonte, né? Lembra que tinha um circuito retificador que passava de corrente alternada para contínua aqui, então. Então, resumindo, eu tenho uma fonte que induz, que passa uma corrente aqui na bobina primária e, de acordo aqui com o deslocamento da haste, uma corrente alternada, uma tensão alternada é induzida nas bobinas secundárias. Eu pego essa tensão induzida aqui, passo num circuito retificador, converto em DC e assim a gente mede a variação dessa tensão DC em função do deslocamento da haste. Tá? Então as bobinas são conectadas em série reversa aqui, do lado das bobinas secundárias. Perceba que essa está invertida em relação a essa. Para que isso? Né? Porque com isso a tensão de saída é a diferença entre as duas tensões secundárias. A gente faz isso porque quando o núcleo está na posição central, a tensão de saída é a diferença entre as duas tensões aqui das bobinas. E no caso de estar na posição central, vai ser iguais, então vai ser zero.
Então a gente consegue calibrar. Então, quando o núcleo está na posição central, as tensões de mesma amplitude, porém opostas, já que as bobinas são enroladas de maneira reversa aqui, são induzidas nessas duas bobinas. Então a tensão é zero. Então, quando a haste está no meio, a tensão de saída é zero. Quando o núcleo é movimentado, ou seja, quando a haste desloca para um lado ou para o outro, quando a haste desloca em uma direção, a tensão das bobinas secundárias aumenta, enquanto na outra diminui, fazendo com que a tensão aumente de zero para um valor máximo. A amplitude da tensão de saída é proporcional, então, à distância movida pela haste, aqui, a distância deslocada pelo núcleo da haste. Tá? Sendo por isso a denominação linear. Então, ela desloca aqui, tem um deslocamento aqui linear. À medida que a haste desloca para um lado, aumenta a tensão em uma das bobinas, ou se ela desloca para o outro, aumenta na outra bobina, e assim a gente consegue calibrar para saber se deslocou a haste para um lado ou para o outro. Ok? Um outro princípio de funcionamento aqui de sensores, nesse caso não para medir deslocamento, e sim detectar a proximidade ou não de um objeto, são sensores capacitivos. Como funcionam os sensores capacitivos e qual a diferença de sensor de deslocamento para o sensor de proximidade? É isso que a gente vai ver aqui agora. Tá? Então, muito utilizado em automação, né, para detecção de proximidade de objetos. Primeiro ponto, então, qual é a diferença? No exemplo anterior, a gente mediu o quanto que a haste deslocava, né? Se ela deslocou 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, enfim. Aqui a gente quer apenas detectar se existe ou não um objeto na frente do sensor. Então, por isso que a gente fala sensor de proximidade. Então, ele é um sensor digital em 2 níveis, ou 0 ou 1. Tem ou não tem objeto aqui na frente do sensor. Não consigo saber, nesse caso, quantos centímetros está o objeto do sensor. Então, não vou medir o deslocamento do objeto em relação ao sensor, como a gente fazia no exemplo anterior. Aqui a gente vai apenas saber se está próximo, se tem um objeto próximo ou não, ou sim ou não. Tá? Então, por isso que a gente fala que é um sensor digital em 2 níveis. Então, a saída vai ser 1 se tiver um objeto aqui próximo, 0 se não tiver. Tá? Então, isso é a diferença do sensor de proximidade com o sensor de deslocamento. Tá? O princípio de funcionamento dele é o princípio da capacitância, né? Então, a tensão elétrica aqui na saída vai variar de acordo com a capacitância do capacitor que está aqui na ponta do sensor. Né? Então, quando o objeto se aproxima do sensor, ocorre a variação da capacitância. A tensão elétrica, como a tensão elétrica no capacitor ela depende da capacitância, variando a capacitância, vai ter uma variação da tensão elétrica. Então, variou a capacitância porque tem um objeto aqui próximo. Variou a capacitância, vai variar a tensão elétrica. Variou a tensão elétrica, eu sei que tem um objeto próximo. Aí a saída vai ser 1. Não tem nada aqui próximo, a capacitância volta a ser o valor normal, o valor padrão aqui do capacitor que tem aqui na ponta. Ou seja, não tem objeto, a saída vai ser 0. Tá? Existem sensores capacitivos e indutivos desse tipo aqui, de proximidade, tá? Sensores bem semelhantes a esse, que vão detectar, né, em 2 níveis também, se tem ou não tem um objeto aqui próximo, só que pelo princípio da indutância, tá? Qual a diferença? Quando eu vou usar um ou quando eu vou usar outro para medir aí a proximidade ou não de um objeto. Aqui tem uma tabelinha comparativa, ó. Sensores capacitivos possuem melhor resolução do que os indutivos. A variedade de materiais, né? O indutivo não é tão aconselhado, porque precisam ser materiais metálicos para ele funcionar, diferente aqui do capacitivo. Qualquer material que aproximar aqui vai variar a capacitância, e assim a gente consegue detectar ou não a presença de um objeto. Já se for um sensor de proximidade do tipo indutivo, aí ele só detecta a proximidade de materiais metálicos. Então tem essa desvantagem. Detecção de objetos pequenos, o capacitivo também é mais sensível. Facilidade de montagem, aqui o capacitivo é mais indicado, visto essa questão aí de materiais metálicos influenciar na detecção de sensores indutivos.
alcance do indutivo já é melhor. Então, por exemplo, um capacitivo precisa chegar bem próximo para ele detectar, já um indutivo se aproximar a uma distância um pouco maior, ele já detecta. Tá? Largura de banda do indutivo é melhor, o custo do indutivo é melhor e o ambiente sujo com poeira do indutivo é melhor. Tá? Lembrando que ambiente sujo, o capacitivo ele é inadequado, porque qualquer poeira, qualquer sujeira que tiver aqui na ponta do sensor pode gerar uma falsa detecção de objeto aí, ok? De maneira semelhante, para detectar proximidade ou não de objetos, né, em 2 níveis também, ou tem ou não tem objeto, existem sensores óticos para isso, como esse aqui. Funcionam aí pelo princípio de reflexão da luz. Imagina então que se há um objeto aqui na frente, a luz que ele emite é refletida, e se a luz é... Então eu tenho aqui um emissor e um receptor. A luz é emitida, se tem um objeto aqui na frente, ela é refletida, o receptor capta essa luz refletida. Então eu vou saber que tem um objeto aqui na frente. Também em 2 níveis. Tem objeto, reflete a luz. Não tem objeto, não reflete a luz. Então eu vou saber se tem ou não um objeto aqui na frente. Sensores óticos possuem a vantagem em relação aos 2 anteriores, né, que é o capacitivo e o indutivo, em relação à distância. Tá? Então eles vão perceber que tem um objeto na frente a uma distância bem maior do que os outros 2. Porém, ele tem uma desvantagem de, se esse objeto for da cor preta, né, se ele não refletir a luz, ele não detecta. Tá? Então, dependendo do tipo do material, aí, se for metálico, tem que ser indutivo. É aconselhado que seja indutivo. Se for da cor preta, não pode ser ótico. Enfim, o capacitivo pode ser utilizado nesses outros casos, mas ele tem uma leitura menor. Então, se o objeto se aproximar de uma distância um pouco maior, ele não detecta. Então, para cada aplicação, a gente vai fazer a escolha aí, sem contar a questão do custo, né? Para cada tipo de sensor desse, um custo diferente. Então, dependendo da aplicação, você escolhe aí um sensor de proximidade mais adequado. Mas sensores óticos são utilizados também em outras aplicações, a não ser para sensores de proximidade. Um outro exemplo aqui são encoders, né? Encoders servem para a gente medir a rotação de eixos. Então, aqui tem uma ilustração de como funciona o encoder. O encoder ele é um sensor como esse aqui, ó. A aparência dele é essa. De um lado aqui a gente tem um emissor e do outro a gente tem um receptor. Tá? Então, de um lado, eletronicamente falando, a gente tem um fotoemissor, um fotodiodo e um fotoreceptor. Tá? Então, a gente vai colocar esse encoder em torno aqui. Imagine que esse Czinho aqui esteja aqui em cima. Ó. Então, de um lado eu tenho um emissor, do lado o receptor. E eu tenho um eixo que está girando aqui e que eu quero medir a rotação desse eixo. Então, na ponta desse eixo eu vou acoplar um disco que tem essas ranhuras aqui. Por quê? Porque quando estiver passando pela ranhura, a luz emitida pelo fotoemissor é recebida pelo fotoreceptor. Tá? Quando não está passando pela ranhura, a luz emitida pelo fotoemissor não é recebida no fotoreceptor. Então, o que acontece? Passou pela ranhura, nível alto, ou seja, recebeu a luz. Não passou pela ranhura, nível baixo, ou seja, não recebe a luz. Então, a gente vai ter uma onda quadrada. Nível alto, passou pela ranhura. Nível baixo, não passou pela ranhura. Então, com essa onda quadrada, com essa onda quadrada adquirida ao longo do tempo, né? A gente adquire essa onda no sinal, do sinal ao longo do tempo, mesma coisa, tem um sinal aqui que vai ser digitalizado, enviado para a tela do nosso computador, a gente vai plotar esse sinal e vai ter ali uma onda quadrada. Então, o intervalo entre um pulso alto e o outro pulso alto é o tempo que ele demorou para percorrer essa distância aqui, ó, entre uma ranhura e outra. Tá? Então, se eu sei o tempo e se eu sei quantos graus eu tenho aqui, nesse caso, ó, imagine que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ranhuras.
Então, eu posso dividir aí 360 por 8, né? E aí a gente sabe que tem aqui quantos graus tem entre cada uma dessas ranhuras e, consequentemente, o tempo que demora pela onda quadrada. A gente vai saber, então, com que velocidade isso está girando, ou seja, quantos graus por segundo. Tá? Então, a gente pega essa onda quadrada e analisa esse sinal, pega o tempo entre cada um dos pulsos. A gente sabe que é aí quantos graus tem entre cada um dessas ranhuras. E aí assim, a gente tem delta θ sobre delta t, a gente tem aí a velocidade angular. Tá? Então aí a gente consegue, com o sensor óptico do tipo encoder, saber qual que é a velocidade com que o meu disco está girando. Tá? Um outro exemplo aí de aplicação de sensores ópticos é esse aqui, ó, que é um laser, tá? Do tipo vibrômetro. Tá? O nome desse equipamento aqui é vibrômetro laser. Eles são utilizados para medir a velocidade da vibração de uma superfície. Tá? A vantagem é que é uma medição, né? É um sensor que não precisa estar em contato para poder medir a vibração da superfície. Tá? Diferente dos acelerômetros, né, que são sensores também utilizados para medir vibração, mas que precisam estar em contato com a superfície que eu estou medindo a vibração. No caso aqui do vibrômetro laser, a gente não precisa de estar em contato, porque o feixe de luz é emitido, tá? E aí, pelo princípio aí do efeito Doppler, qual que é o efeito Doppler? Se vocês se recordarem aí, né, lá do colegial, é o efeito que a frequência do sinal refletido variava conforme a velocidade. Então, a gente tem uma onda refletida, a gente vai pegar a frequência desse sinal refletido, né? E aí, à medida que essa frequência varia, eu sei com que a velocidade de vibração aqui desse eixo, no caso aqui desse exemplo, um eixo, está variando. Então, à medida que a velocidade de vibração varia, a frequência da onda refletida varia, e aí eu sei, pela medição aí da frequência da onda refletida, qual que é a velocidade dessa vibração. Tá? Então, bastante utilizada aí na área de manutenção mecânica, né? Na área de projetos, no qual a gente precisa medir a vibração dos equipamentos, principalmente nesse caso aqui, sem a necessidade do contato, tá? Do sensor. Mais uma aplicação aqui, nós temos os scanners, né? Ou um exemplo mais específico, os lidares, né? Radares e lidares na área de robótica, que são bastante utilizados. Tem sido bastante utilizados aí no caso de veículos autônomos, né? Se vocês olharem em cima dos carros autônomos, né, que estão sendo desenvolvidos aí, né, atualmente, vocês vão ver equipamentos como esse aqui, ó, né, que são radares, né, ou lidares, no caso aqui de varrer 360 graus. Então, eles ficam girando, enviando os feixes de luz aqui, né, em todo o redor aqui do veículo, e aí então a luz é emitida e a luz refletida de acordo aí com o tempo, né, que demora para a luz ser refletida. Eu posso saber aí qual a distância dos objetos ao redor aqui e fazer um mapeamento de todo um ambiente ao redor aqui do nosso robô, do nosso veículo autônomo. Tá? Então, a tecnologia obtida é uma tecnologia óptica de detecção remota que mede a propriedade da luz refletida de modo a obter a distância de objetos. Tem como resultado uma nuvem de pontos, então ele emite vários feixes de luz em 360 graus aqui, né? Então, para cada feixe de luz enviado e refletido, eu tenho uma coordenada XYZ da distância desse pontinho. Então, eu tenho uma nuvem de pontos aí da área mapeada, certo? Utilizada aí para topografia, robótica, bastante atual aí nas aplicações, ok? Então, diferentes tipos de sensores ópticos aí, diferentes aplicações.
Temos ainda sensor do tipo estroboscópico, que também funciona aqui com uma lâmpada, né? Então podemos dizer aí lâmpada estroboscópica também, conhecido como lâmpada estroboscópica. Para que serve esse tipo de sensor? Também bastante utilizado aí na área da engenharia mecânica, na área de manutenção, para medir a rotação de eixos também, tá? Eu quero saber com qual velocidade angular esse eixo aqui está girando. Nem sempre é possível acoplar aqui um encoder, né, na ponta. Então, diferente do laser que mede a vibração, né? Então, ao longo do feixe, qual que é a vibração do eixo? Nesse caso aqui não. Nesse caso, qual a velocidade angular? Qual que é a rotação aqui do eixo? Né? Então, a gente também pode usar lâmpadas estroboscópicas. Né? Então, como que ela funciona? É um método indireto aí para medir a rotação do eixo. Indireto porque a gente ajusta aqui na lâmpada qual a frequência com que ela pisca. Então tem uma lâmpada aqui na ponta que vai ficar piscando sobre o eixo rotativo. Então eu vou ficar variando aqui, eu vou ficar mudando a frequência com que essa lâmpada pisca sobre o eixo, até com que a frequência com que essa lâmpada pisque seja exatamente igual à frequência com que esse eixo gire. Como que a gente faz isso? A gente coloca aqui uma fita reflexiva então no eixo e varia então aqui a frequência com que essa lâmpada fica piscando até fazer com que essa fita reflexiva, né, que vai estar refletindo aqui a luz emitida por essa lâmpada, esteja numa frequência de rotação aqui exatamente igual à frequência do piscar aqui dessa lâmpada. Como que a gente vai saber que a frequência é a mesma do eixo e da lâmpada? Se a frequência do lampejo ali, a frequência com que a lâmpada estroboscópica fica piscando, for maior do que a frequência de rotação do eixo, nós vamos ver a lâmpada piscar antes do eixo completar o giro, ou seja, a frequência do lampejo é maior. Então pisca 2 vezes antes do eixo dar um giro completo. Então com isso a gente vai ver a nossa fita reflexiva antes dela ter completado o giro, porque a lâmpada piscou mais rápido do que o eixo girou. Então assim a gente vai ver o eixo como se ele estivesse girando para trás. Então a frequência do lampejo é maior que a frequência de rotação do eixo, a lâmpada pisca antes do eixo completar o giro. E assim a gente vê como se estivesse girando para trás. Por outro lado, se a frequência do lampejo é menor que a frequência do eixo, a lâmpada pisca quando o eixo já girou. Então a gente vai ver a fita reflexiva para frente. Né? Piscou, quando pisca de novo, o eixo já girou mais do que uma volta, porque a frequência do lampejo é menor do que a frequência do eixo. Então a gente vai ver a fita como se estivesse girando para frente, o eixo girando para frente. Caso a frequência do lampejo seja exatamente igual à frequência com que o eixo gira, toda vez que pisca a gente vai coincidir com a fita passando exatamente na frente da lâmpada. Então toda vez que a fita reflexiva passa na frente da fonte de luz, pisca. Então, toda vez que coincidir o lampejo com o girar do eixo, ou seja, com a fita reflexiva está passando na frente da lâmpada, a gente vai ver toda vez a fita na frente da lâmpada, como se o eixo tivesse parado. Então, a gente vai variando a frequência do lampejo até enxergar o eixo parado na nossa frente, como se toda vez que piscasse, a fita estivesse exatamente na frente da lâmpada. Tá? Então a gente não vai ver ela nem para frente nem para trás, ou seja, vai ver exatamente ela piscando, coincidindo com o giro do eixo. Então dessa forma vamos variando a frequência do lampejo até ver o eixo parado, sabendo que nesse caso a frequência do lampejo é igual à do eixo. Nós vamos saber então que a frequência de rotação do eixo é igual à frequência do lampejo, conhecida ali pelo visor, né, do sensor estroboscópico. Então a gente vai girando isso aqui, ajustando a frequência do lampejo. Quando a gente vê o eixo parado, ou seja, toda vez que pisca, a fita vai estar passando exatamente na frente da lâmpada, significa que o eixo está girando com a mesma frequência do lampejo. A gente olha aqui qual é a frequência do lampejo e sabe que é a mesma frequência do eixo. É assim que funciona uma lâmpada estroboscópica, tá? Vocês vão ter aula prática da lâmpada estroboscópica na disciplina de manutenção, ok?
Então lá vocês vão poder ver no laboratório como trabalhar com esse tipo de sensor. Laser, vibrômetro laser, né? Vocês podem ter a oportunidade aí de ver na disciplina de vibrações, tá? Na disciplina de vibrações também vocês têm essa oportunidade de trabalhar com ele. No caso do encoder e dos lidares, né, dos sensores ultrassônicos, vocês podem ver em projetos na área de robótica, tá? Então, para quem gosta da área de robótica, pode trabalhar não na disciplina de robótica, porque o foco não é a parte de eletrônica, mas a parte de mecânica, mas em projetos aí, em iniciação científica e projetos de conclusão de curso, vocês podem trabalhar com esse tipo de sensor. No caso dos sensores de proximidade, né, que é ali o óptico, ou o capacitivo, ou o indutivo, para saber se tem ou não um objeto na frente ali do sensor, vocês vão ver na disciplina de comandos hidráulicos e pneumáticos, tá? Na bancada de comandos hidráulicos e pneumáticos, na área de automação, na disciplina vocês vão trabalhar com esse tipo de sensor, tá? Assim como a parte de temperatura, que a gente já viu também, né, termopares e o DHT11, vocês podem trabalhar aí na área térmica, né, nas disciplinas de máquinas térmicas, máquinas de fluxo, vocês podem trabalhar com esse tipo de sensor também, ok? Então vocês veem aí que a instrumentação para a área de engenharia mecânica, na área de automação, ela tem bastante abrangência, né? É uma área bem interdisciplinar, porque todas as outras dependem aí de estar utilizando sensores para coletar os dados, né? E poder estar monitorando, automatizando os equipamentos, certo? Então, com isso a gente encerra aí essa semana 8, aula teórica. Na aula prática, a gente vai trabalhar aí com sensor ultrassônico e veremos como adquirir os sinais e sensores ultrassônicos utilizando o Arduino. Ok? Então, até mais, obrigado.